Boa tarde, meu nome é Dirceu e eu queria começar contando uma pequena história. No final dos anos 90, um físico, professor aqui do Instituto de Física de São Carlos, ele iniciou uma pesquisa clínica num tratamento chamado terapia fotodinâmica. E essa pesquisa, ela acabou se desdobrando e levou ao maior estudo clínico do câncer de pele do tipo não melanoma, pelo menos nos últimos 10 anos no Brasil. E aí eu pergunto para vocês, como que um físico se tornou uma pessoa tão relevante numa área que é tão claramente da medicina? Eu vou tentar responder essa pergunta. Bom, para isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar alguns milhares de anos, quando os seres humanos estavam deixando de ser criaturas nômades, ou seja, deixando de andar por aí e cada hora estar num lugar, ia se assentando em pequenos lugares, formando coletividades mais sedentárias. Vamos imaginar um grupo pequeno, de mais ou menos umas 10 pessoas, como se fosse uma família. Quando você tem 10 pessoas, todo mundo tem que saber fazer um pouco de cada coisa. Imagina, aquela é a comunidade deles. Todo mundo tem que saber caçar, todo mundo tem que saber coletar alimentos, todo mundo tem que saber o que fazer se alguém fica doente, todo mundo tem que saber fazer um reparo num abrigo ou numa roupa, né? Então todo mundo tem que saber fazer um pouquinho de tudo. Agora vamos imaginar que depois de algumas décadas, talvez um século ou dois, aquela pequena comunidade cresceu para 300 indivíduos. Bom, no meio de 300 indivíduos, sempre tem alguém que fica doente, sempre tem alguém que vai estar com uma ferramenta que não está funcionando, vamos dizer, uma lança que quebra e que você usa para caçar, sempre tem um reparo para fazer, sempre tem alguém em conflito. Então é natural que algumas pessoas tenham habilidades melhores para fazer algumas coisas. Então aquela pessoa que parece sempre saber que remédio usar ou que atitude tomar quando alguém está doente, numa comunidade de 300 pessoas, onde todo mundo, toda hora tem alguém doente, você pega aquela pessoa e em vez de botar ela para caçar, você põe ela para cuidar dessas pessoas. Enquanto isso vai ter um outro que vai fazer um reparo numa roupa ou na arma, enquanto a sua caça foge, você está lá amarrando a lança na ponta da lança, na sua lança mesmo, né? Não tem como. Então, você é uma pessoa que conserta e prepara armas para que isso não aconteça. Bom, essas habilidades vão se desenvolvendo, vão sendo passadas de pai para filho, de uma pessoa mais velha para uma pessoa mais jovem, e com isso vai surgindo uma lógica natural de transmissão desse conhecimento, inicialmente por uma tradição oral, né? Com a escrita e o registro histórico, essa transmissão vai se tornando cada vez mais eficiente, né? E aí você começa a estruturar uma espécie de um processo de ensino e aprendizagem para poder passar essas lições para frente. Porque com o registro, você consegue alcançar mais pessoas e alcançar pessoas diferentes ao longo do tempo, né? Bom, com esse processo de ensino, vão surgindo especialistas, pessoas que são especializadas em fazer determinadas tarefas. Então você tem uma pessoa para assumir um papel, uma pessoa para resolver um problema, você sabe quem procurar. Bom, aí a sociedade ela vai se beneficiando desse processo. E enquanto ela vai se beneficiando, ela também acaba se tornando cada vez mais dependente dele. E com essa dependência vai surgindo uma estrutura social, né, de quem sabe fazer o quê. E essa estrutura acaba se tornando a ordem natural da organização social por muito, muito tempo. De fato, até os dias de hoje. Bom, como consequência, e por conta da curiosidade e da necessidade, a gente acaba, as comunidades acabaram começando a estruturar uma forma de organizar esse conhecimento e criar métodos de investigação da natureza para entender quais eram as necessidades. E ao longo principalmente dos últimos séculos, isso acabou se tornando o que a gente chama de ciência. A ciência, ela passou a usar um método que a gente chama de reducionista. O que quer dizer isso? Ela começou a recortar as informações e os conhecimentos e classificar e colocar as coisas semelhantes juntas para ficar mais fácil. Quando eu tenho um problema ligado com determinada coisa, eu vou procurar as coisas semelhantes para resolver esse problema. Beleza. Então, é como se a gente tivesse um imenso gaveteiro, né, cheio de gavetas. Nessas gavetas a gente tem um monte de caixinhas. Nessas caixinhas são separadas ferramentas. Então, imagina, eu tenho lá a gaveta com pregos, né, ou com a caixinha com pregos, com a caixinha com parafusos. Eu tenho um outro lugar com caixinhas onde eu tenho chaves de fenda, num outro lugar martelos, num outro lugar resistores, que são para usar para coisa eletrônica, e assim por diante. Então eu separo e organizo a informação de acordo com coisas semelhantes. Beleza, né? Bom, esse reducionismo, ele facilitou muito a compreensão e o estudo
do conhecimento que a gente tem enquanto ser humano, né? O que a gente acumulou ao longo dos anos. Então, porque é simples, né? Se eu tenho um problema, eu preciso de uma ferramenta, eu vou na caixinha lá, eu quero prender um parafuso na parede ou numa peça. Eu vou lá, pego a caixinha do parafuso, pego a caixinha da chave de fenda, aperto o parafuso e coloco lá. Se eu preciso resolver um problema de mecânica, eu vou na caixinha da física, dentro dela eu pego a parte da mecânica, resolvo o problema de mecânica. Se eu tenho um problema de saúde, eu vou na gaveta da biologia, pego a caixinha de saúde e tiro de lá a ferramenta que eu preciso. E assim a gente vai caminhando, né? Eu pego a ferramenta na gaveta que eu preciso. Bom, esse processo, ele acabou gerando uma espécie de ultra especialização. E aí, você acaba tendo, o que a gente acaba falando em português, claro, saber cada vez mais de cada vez menos. E com isso eu quero dizer, saber de maneira cada vez mais específica sobre coisas cada vez mais detalhadas. Então eu sei muito sobre coisas muito bem definidas. Essa alta especificidade acabou gerando um grande repositório de conhecimento, né? E parece fazer sentido, porque se eu preciso resolver um problema, eu procuro alguém que entende especificamente daquilo. A lógica parece fazer sentido para a gente, né? Só que acontece que nos últimos anos que a gente tem vivido, né, no período mais contemporâneo, essas especificidades têm sido necessárias de maneira cada vez mais importante e juntas nas fronteiras desses conhecimentos. Ou seja, eu tenho que pegar a especificidade de uma área, juntada a outra e levá-las ao limite onde uma encontra a outra para poder resolver os problemas que surgem agora. E eu vou dar um exemplo para vocês. O país mais poderoso econômica e militarmente no mundo, em 2020, realizou as suas eleições presidenciais, né, durante uma pandemia. E aí, como é que a gente consegue prever os efeitos econômicos e sociais dessa decisão? Porque, a princípio, você fala, é a eleição de um país pelo seu presidente. Só que essa decisão, ela vai afetar a forma como as pessoas se relacionam, porque ela afeta as fronteiras, então ela afeta o direito de ir e vir, ela afeta o custo das coisas, então ela afeta o custo da comida, dos bens, ela afeta as relações militares, ela afeta a forma como o mundo funciona. E aí eu pergunto para vocês, quem é o profissional que consegue entender tudo isso de uma vez? Que profissional está preparado para lidar com todas as nuances envolvidas com esse tipo de decisão? Bom, esse processo educacional que foi favorecendo essa autoespecialização, ele pode concentrar tanto as pessoas nas áreas de especificidade delas, que ele acaba deixando difícil a pessoa sair da área dela e ir para outra, porque a pessoa está tão concentrada naquela área dela, que ela não consegue muitas vezes alcançar a outra área. Então, se você pensar naquelas caixinhas que eu comentei nas gavetas, faz sentido associar a chave de fenda com o parafuso. Mas como é que eu associo um martelo e um nanochip? São ferramentas muito diferentes. E fica difícil de enxergar alguém que entende só de martelo e trabalhar com um nanochip ou vice-versa. Como que eu faço isso? Esse processo de formação, o problema é que ele foi criado num tempo em que as coisas eram diferentes do que está acontecendo agora. Ou seja, ele criou a gente, ele prepara a gente para um mundo que não existe mais. E o que eu quero dizer com isso é que esse processo foi criado antes de as coisas, ele foi pensado antes de as coisas serem em combustão. Então, o que acontece é que nos últimos anos as mudanças começaram a se tornar cada vez mais rápidas, em especial após as grandes guerras. O avanço tecnológico, os efeitos da globalização, das telecomunicações e a forma como as relações econômicas se estabeleceram por conta dessas coisas, elas acabam exigindo adaptações cada vez mais dinâmicas, todos os dias. E a velocidade dessa mudança acabou tornando o nosso mundo um mundo mais fluido, um mundo mais líquido. Por quê? Porque as coisas mudam tão rápido que as relações e as instituições elas se tornam mutáveis, elas acabam sendo transitórias. Tudo muda muito rapidamente. E com isso, a propagação de conhecimento acaba sendo também cada vez mais rápida. Se ela é cada vez mais rápida, as respostas que você precisa para essas coisas também precisam ser mais rápidas. Porque surge a demanda e ela logo muda, né? E esse dinamismo, ele acaba não deixando tempo para que as pessoas possam pegar a área delas, começar a estudar uma outra área e entender o suficiente daquela área para responder os problemas. Essa resposta rápida, se ela não acontece, logo a demanda mudou. E aí? Né? E você acaba tendo um impasse, porque de um lado você tem a pressão para se adaptar às novas demandas. Por outro lado, você tem a pressão para chegar no ápice da especialização.
E como é que você resolve isso se não dá tempo de fazer as duas coisas? Além disso, a especialização ela acaba se tornando obsoleta com o avanço tecnológico. E eu falo isso porque, o que eu quero dizer com obsoleta? Ela passa a não fazer mais sentido. Se você pensar no seu celular, se tiver um problema de tecnologia para o seu celular hoje, talvez daqui a 3 anos não faça mais diferença você resolver o problema, porque a tecnologia já mudou. Todo mundo acho que entende isso, né? E aí, enquanto eu estou falando, quando eu penso nessa questão tecnológica, tem máquinas que estão fazendo de maneira mais rápida e mais eficiente qualquer trabalho que eu sou capaz de fazer de maneira específica. Principalmente quando eu penso em robôs e inteligência artificial associados a eles, né? Só que, você fala, tudo bem, então as máquinas vão passar por cima da gente? Tem uma coisa que as máquinas não são capazes de fazer. Tá? As máquinas não são boas em improvisar, porque as máquinas não têm criatividade. E esse é um ponto importante. A evolução do ser humano, ela favoreceu a adaptação nossa, né? Ao longo dos milhares de anos de evolução do ser humano, a gente foi tendo um favorecimento da nossa capacidade de adaptação e de correlação de informações. E isso foi muito mais importante que as nossas habilidades para nos tornar muito especialistas em algumas coisas. Bom, e por que eu estou falando disso? Porque essa capacidade de correlação e a criatividade nossa, que está relacionada com ela, que é consequência dela, ela está no cerne da solução desses problemas que surgem dessa tal ultra especialização, né? Essa capacidade ela vai acabar permitindo que a gente tenha novos olhares para as coisas. Seja olhares experientes para áreas novas, ou olhares revigorados para coisas que já foram olhadas muitas e muitas e muitas vezes. Um exemplo interessante é a biologia. A biologia, no seu começo, ela é muito descritiva. Mas, com o avanço da química, e quando a química começa a entender melhor a forma como funcionam as moléculas biológicas, a biologia vai se transformando. E hoje é impossível imaginar a biologia sem a química. Esses novos olhares, eles dependem de profissionais que tenham perfis para trabalhar nessas fronteiras do conhecimento. Né? Então, seja participando, pegando o seu conhecimento, a sua área de conhecimento, e levando ela para a fronteira, seja tendo uma formação interdisciplinar, ou seja, com as disciplinas conversando ao longo da formação. Isso vai servir para fazer conexões. Esses perfis, eles são a ponte e o caminho na solução dos problemas que vêm nos nossos dias, né? Então, entender a complexidade do cérebro, conseguir resolver as doenças mais complexas, a engenharia genética responsável, o manejo consciente e responsável dos sistemas econômicos, tanto com responsabilidade social quanto com sustentabilidade ambiental global. Esses problemas eles vão ser resolvidos por essas características. E aí vocês devem olhar para mim falando e falar, muito bonito, Dirceu, mas como é que uma pessoa formada por esses processos que geram pessoas ultra especialistas pode se tornar interdisciplinar? Como é que essa pessoa faz isso? Bom, a interdisciplinaridade ela exige uma adaptação constante da gente. Então, a criatividade e a curiosidade, elas são fundamentais nesse processo. Aí você vira para mim e me pergunta de novo, mas Dirceu, como que eu posso ser mais criativo? Como que eu posso ser mais curioso? Olha, uma das coisas eu te garanto, você precisa estar disposto. E você precisa estar disposto a pensar fora da caixa. O que a gente quer dizer com isso? Olhar as coisas de outros pontos de vista. Olhar as coisas pelos olhos dos outros. Porque quando você muda de perspectiva, você começa a ter novas dúvidas. Com as dúvidas vem a curiosidade. E assim você começa a encontrar respostas para problemas que você tem, né? Além disso, tem uma outra característica que é fundamental, comunicação. É preciso que haja uma linguagem comum para que as pessoas possam trocar informação. Essa linguagem tem que ser uma coisa adequada que permita que essas pessoas de áreas diferentes possam conversar e se entender. E não só essas pessoas que têm esse perfil interdisciplinar ou que atuam de forma multidisciplinar, mas para que elas possam comunicar o que elas encontrem nessa área para as pessoas que estão longe dessa interface. Porque essas pessoas vão ter que tirar proveito daquilo que está sendo gerado nessa região prolífera de informação, essa região que está gerando muita informação ali na interface. E aí, a gente começa a pensar em colaboração, coordenação, compartilhamento. Faz sentido quando você pensa em linguagem, né? Porque se você pensar nela como um código comum de comunicação, se associar isso com a nossa capacidade humana de partilhar ficções, ou seja, de acreditar em ideias em comum,
e de colaborar uns com os outros, essa característica nossa, associada à linguagem, foi que fez com que a gente dominasse o planeta, né? Inclusive superando os desafios evolutivos. A gente dribla as necessidades de evolução fisiológica, porque a gente consegue, com as nossas capacidades cognitivas e essas habilidades, resolver problemas que teriam que levar milhares de anos de mutações para que eventualmente o organismo se adaptasse. Então, gente, quando você pensa nessa coisa de colaboração, coordenação, compartilhamento, adaptação, parece fazer sentido com o que eu estava falando, não é? Porque o que trouxe os seres humanos até aqui hoje são essas características que são comuns à interdisciplinaridade. E são essas características que vão levar a gente para resolver os problemas do nosso futuro. É assim que o engenheiro vai entender as condições biológicas para manter um organismo vivo no espaço. É assim que um filósofo consegue olhar para teorias cosmológicas e entender como é que elas impactam a vida das pessoas. É assim que o matemático olha para as variáveis humanas e consegue tirar dali parâmetros que vão ser utilizados em modelos para prever a economia. E é assim que um físico se torna o ponto-chave num trabalho multicêntrico de pesquisa para o tratamento do câncer de pele. Obrigado.